Vamos ver aqui também, né, o comparecimento do Roberto Campos Neves, presidente do Banco Central do Brasil, na Comissão de Finanças e Tributação. Cara, ele foi lá, o Roberto Campos Neto, e o Lindbergh Faria, ele fez uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta ali, algumas perguntas para o Roberto Campos Neto, se ele tinha dinheiro em offshore, se ele investia em tesouro direto, porque afinal de contas, né, o tesouro direto aí, ele acaba rendendo conforme os juros do Banco Central. E o Roberto Campos Neto também tergiversa, não responde direito, tenta dar aquela quebrada no ritmo do Lindbergh Farias, mas hoje também teve uma reunião com o Lula, do Roberto Campos Neto, em que ele disse que o governo deve insistir em metas fiscais, mesmo que não as cumpra. Para o presidente do Banco Central, o esforço do governo em zerar déficit será notado por agentes econômicos, que pode melhorar a credibilidade do país. E o Lula tem feito algumas críticas ao RCN desde o começo do mandato, né? E o Haddad tenta contemporizar ali, colocar panos quentes, dar uma de gentleman, que ele é de fato, o Haddad, para resolver essa questão com o Banco Central. Vamos ver aqui a participação dele na Comissão de Finanças e Tributação. O senhor não me respondeu se o senhor tem um fundo exclusivo. Se esse fundo exclusivo tem remuneração de taxa Selic ou do IPCA, título do Tesouro. Eu espero a resposta de Vossa Excelência. Em relação às empresas offshore, eu perguntei se o senhor teve, se tinha hoje em dia. Falei dessa portaria que também o senhor não me convenceu. O senhor tendo mais de $1 milhão na constituição desse fundo, dessa empresa offshore, há uma alteração de $100 mil para a pessoa dizer o Banco Central para $1 milhão. Então, eu quero, na verdade, utilizar esse tempo para pedir isso. É muito grave essa do fundo exclusivo. Esse, além de ser o debate da vez, da tributação, volta a falar para o senhor, todo mundo aqui paga imposto de renda. Quem tem offshore, fundo exclusivo, não. Mas é mais grave se existir investimento em tesouro direto, se a remuneração for taxa Selic ou IPCA. Então, é essa pergunta que eu faço ao senhor. Acho que eu vim aqui para debater os temas do Brasil, para falar sobre política de juros, para falar sobre as coisas boas que o governo está fazendo para a população, para comemorar junto com vocês o que está acontecendo. A gente está com um país que está com crescimento sendo revisado para cima, desemprego sendo revisado para baixo, com um dos melhores performances da inflação na região, a gente está conseguindo trazer a inflação para a meta, com vários dados positivos e menções positivas ao Brasil. A gente deveria aqui estar comemorando e não falando sobre esse tipo de tema. Eu não tenho nenhum problema de responder nenhum tema. A minha resposta estava declarada no site do Senado no primeiro dia que eu vim para o governo. Eu tenho offshore há 15, 20 anos, eu tenho 3 irmãos que são americanos, que moram lá. E eu não sabia se em algum momento eu ia morar lá ou ia morar aqui. O que a regra diz é que você nunca mexe no offshore ou você faz um trust. Quando você faz um trust, você terceiriza a gestão. Eu já mostrei todos os certificados, mostrando que eu nunca movimentei, que tudo estava certinho. Isso já foi resolvido no STF, isso já foi resolvido em todas as instâncias. Em relação ao fundo exclusivo, eu fui a favor de taxar mais o fundo exclusivo do que, inclusive, o que voltou dos parlamentares. Então, assim, eu estou aqui tentando fazer um trabalho pelo país, junto com o Banco Central. Eu sou um voto de 9 da diretoria. Eu sou uma pessoa que veio porque eu acredito nesse projeto da autonomia, porque acredito num Brasil melhor, porque acredito que a gente tem que sair dessa briga da polarização e falar do que realmente importa para as pessoas, que é como é que nós vamos crescer e gerar emprego. Então, esse é meu... Obrigado. Mas o senhor tem ou não tem fundo exclusivo? A pergunta minha continua no ar. O senhor tem ou não tem fundo exclusivo? Não respondeu, né? Cara, olha, eu vou te falar um negócio. Eu vou ser honesto aqui para vocês, que eu tô trocando ideia com o André Roncalha, enquanto a gente está no ar aqui, que, a meu ver, o Roncalha é um dos maiores pensadores da nossa seara econômica, tem uma visão humanista, tem uma visão integral do que é a economia. E assim, Maldonado, é difícil acreditar a cara de pau e a disfarçatez desse sujeito, velho. Porque, assim, eu não sabia se eu ia morar nos Estados Unidos ou se eu ia morar no Brasil. Esse é o cara que está presidindo o Bacen. Esse é o cara que está presidindo os rumos
do Banco Central do Brasil. Você imagina se o cara que toca o Fed dissesse, eu não sabia se eu ia morar no Brasil ou nos... Como é que é, mano? Os caras na hora, ele já toma uma sapatada na hora, Maldonado. O cara tira o sapato e já joga na cara dele. E você vê como ele se sente desconfortável quando o Lindbergh faz essa fala, porque esses caras não querem, meu mano. Eles não querem que mexa na gaveta deles, entendeu? Ele quer ser percebido como uma espécie de estadista que está trabalhando para o bem do país, que está trabalhando para o crescimento do país. A impressão que o Roncalha me disse aqui agora há pouco, ele me disse o seguinte: o Campos Neto está tentando se fazer de articulador da oposição e quer se aproximar de Lula. Abre e fecha aspas para o Roncalha, que acabou de me escrever isso aqui no WhatsApp. Ele disse: o Haddad está caindo no jogo dele, achando que ele tem boas intenções, mas o jogo dele no Copom continua pesado e já se forma um consenso de mercado para elevar a taxa terminal de juros. Ou seja, o juro vai cair menos, o Brasil vai continuar sendo a terra do rentismo, entendeu? E aí, quando ele se vê questionado, é óbvio que figuras como essa, mano, isso é que é muito doloroso, tá ligado? Se você pega, Maldonado, as pessoas que nos assistem nesse momento, a gente tem quase 9 mil pessoas assistindo aqui. Veja, vocês que nos assistem nesse momento, mano, quem é que sequer sabe investir em renda fixa, mano? Coisa simples, Maldonado. Coisa simples, mano, tá entendendo? Tipo assim, título de DI, que é só você ter uma conta no Itaú, saber utilizar minimamente um aplicativo, que você já sabe investir. Você já vai descobrir que esse número é baixíssimo. Você imagina no Brasil mais amplo, dessas pessoas que não ganham até 3, 4 pau por mês, cara. Então é óbvio que essa galera tem uma agenda própria, é óbvio que a fala do Lindbergh explora esse aspecto de dizer: o senhor defende o rentismo porque o senhor é um investidor e tem interesse direto no rentismo, assim como o senhor Paulo Guedes também. E o Lindbergh, o Campos Neto se sente afrontado, como quem diz: eu não estou aqui para prestar conta das minhas finanças pessoais, eu sou um estadista benfeitor que está trabalhando para o crescimento do país e, portanto, devo ser aplaudido. Que cara de pau, que cara nojento, Maldonado, esse cara, velho. Muito, muito, né? E entra aí na disfarçatez, na dissimulação do Felipe Carreiras também. Só que acho que um pouco pior, né? Porque talvez o Felipe Carreiras aí esteja atuando num nível muito menor de dano para a sociedade do que o Roberto Campos Neto. Muito menor. E eu não sei, cara, assim, eu tenho maior respeito pelo André Roncalha também e admiração, mas eu não sei até que ponto dá para dizer que o Haddad é inocente a esse ponto de cair na conversa de alguém. É uma pessoa experimentada, um político que já passou pela Prefeitura de São Paulo, pelo Ministério da Educação, não é um Paulo Guedes, por exemplo. Tudo bem, a gente não gosta, mas também é um cara experimentado. A gente não gosta, mas é um cara experiente, o Paulo Guedes, certo? O Haddad, a gente tem admiração por ele, porém ele é uma pessoa com um viés mais liberal, a gente não pode negar isso também. Então eu não sei até que ponto possa haver ali uma certa inocência por parte do Haddad. Não, eu não acho que seja inocência. Eu acho que quando o Roncalha disse isso aqui pelo WhatsApp, o que ele está dizendo é que o Haddad está caindo no jogo porque, de fato, existem uma série de benefícios correlatos a adotar essa postura mais fiscalista, entende? Que é, de fato, você está jogando mais alinhado com o sistema, você está, de muitas maneiras, tendo que tolerar forças com as quais você não pode necessariamente bater de frente. Agora, isso também tem um custo. Tem um custo, porque boa parte da esquerda vai se incomodar. Tá? As pessoas que são de esquerda, mas criticam, que eu me coloco nessa categoria, e acredito que você também, a gente não vai necessariamente aceitar isso quieto. Entendeu? Sim. Você não vai bater palma para tudo que o Haddad fizer, porque a gente gosta do Haddad. Eu adoro o Haddad enquanto ser humano. O Haddad, sim, cara, fez várias lives comigo, participou do lançamento do meu segundo livro, deu um depoimento lindo para o lançamento do Esfarrapados, que está
impresso na contracapa, na quarta capa do Esfarrapados. Então o cara é assim, eu não tenho o que falar dele enquanto ser humano. Claro. Agora, se eu achar que ele adota medidas que são questionáveis e que cabem à crítica, eu vou fazer a crítica, cara. Pode me bater, posso desagradar, eu não estou preocupado com isso. Eu vou criticar o Haddad, eu vou criticar o Lula, eu vou criticar quem quer que seja. E eu acho que o Haddad, no limite, ele está sim fazendo um jogo fiscalista, porque sim, tem toda uma organização que você não pode bater de frente, mas também tem um limite, né, Alder? É a mesma questão que o governo se vê confrontado quando ele faz o jogo do centrão. Em alguma medida tem que fazer o jogo do centrão? Tem. Mas até que ponto, cara? É uma linha muito tênue entre fazer aquilo que você deve para manter a governabilidade e ceder excessivamente no sentido de perder a coerência da tua proposta sociopolítica. Exatamente. Não, exatamente é onde entra a crítica, né? Quando se perde a coerência ali da proposta que foi dada nas eleições, é onde entra a crítica, é onde a gente tem que cobrar, né? É onde entra a cobrança, onde entra o momento em que as pessoas que formam opinião precisam lembrar que não foi isso o proposto e colocar na mesa que a gente entende as limitações do presidencialismo de coalizão, mas calma, né? Às vezes ceder excessivamente, a gente acaba entrando naquela fala das nossas avós, né? Quem muito abaixa mostra a bunda.